Coração, meu Deus, para guardarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Estou feliz por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, não só de poder pregar a palavra de Deus, mas também cultuar ao Senhor, porque cultuar a Deus é um privilégio muito grande, é uma honra muito grande. Então aproveite a sua oportunidade essa noite, porque Jesus está nesse lugar. Alguém já sentiu a presença dele aqui? Alguém já sentiu a presença dele aqui? Espero que eu não seja o único que tenha sentido a presença dele aqui. Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Deus, ele tem uma palavra para nós essa noite. Minha esposa está ausente devido à pandemia, por precaução, não veio hoje. Também estive um pouco ausente devido a algumas agendas, mas graças a Deus hoje podemos estar aqui juntos para a honra e glória do Senhor. Lucas capítulo 15, o versículo de número 11. Todos encontraram? Diz assim: e ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele dividiu-lhe os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus servos. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Assentai-vos glorificando a Deus. Aleluia, aleluia. O texto que nós lemos aqui, Cristo, ele retrata o próprio Deus como um pastor de ovelhas. Mas esse pastor não é um pastor comum. Ele é um bom pastor. Ele é um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus apresenta a Deus aqui como um pai. E não é um pai comum. É um pai maravilhoso. É um pai bondoso.
é um pai que se importa com os perdidos. É um pai que se importa com os que se afastaram da presença dele. É um pai que se importa com os que estão distantes dele. E para retratar isso, Jesus ele conta 3 parábolas. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. E o texto diz: qual homem dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no aprisco as 99 e vai atrás da que se perdeu? Tenho certeza que assim haverá mais regozijo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A segunda parábola trata da dracma perdida, retratando o amor de Deus pelos perdidos. E o texto diz que a mulher que perdeu essa dracma, ela acende a sua lamparina e procura a dracma até encontrar. E quando ela encontra a dracma perdida, ela chama os amigos e vizinhos e festejam porque encontrou a dracma que havia se perdido. E a terceira parábola é referente ao filho pródigo. Essa expressão pródigo significa alguém que gasta desordenadamente, alguém que esbanja, alguém descontrolado para gastar. E a palavra do Senhor diz que esse filho pródigo, ele pede ao seu pai a sua herança, a parte da herança que ele tinha. Ele pede a herança e depois de alguns dias, ele pega tudo que ele tinha, ele se afasta da casa do pai, ele gasta tudo que tem. E observando esse texto, Deus ele falou ao meu coração. E essa noite eu quero pregar sobre o arrependimento do pródigo. Por quê? Porque o filho pródigo, ele não só saiu da casa do pai, ele voltou. A história dele não é só marcada porque ele saiu, mas a Bíblia diz que ele também se arrependeu e retornou para a casa do pai. E é sobre o arrependimento dele que eu quero falar aos irmãos aqui essa noite. A partir do momento que o filho pródigo, ele pede os seus bens ao pai, ele está assinando o seu próprio atestado de óbito. A partir do momento que ele pede a herança e sai da casa do pai, se afasta de falando, ele assina o seu próprio atestado de óbito. Por quê? Porque naquele tempo, de acordo com a cultura judaica, um filho só podia usufruir da herança do pai depois que o pai estivesse morto. Ou se o pai decidisse dar aos filhos a herança, o filho deveria deixar a herança guardada e só gastar depois que o pai estivesse morto. Então o filho pródigo, ele pede a herança e ele gasta a herança mesmo sabendo que o pai ainda estava vivo. Mal sabia ele que na verdade não era o pai que estava morto, era ele que estava morto. Porque todas as vezes, escute o que eu vou dizer, todas as vezes que nós nos afastamos da casa do pai, todas as vezes que nós nos afastamos da presença de Deus, não é o pai que morre, somos nós. A igreja continua sendo igreja, Deus continua sendo Deus, mas nós estamos mortos sem Ele. Aleluia. Ele é ingênuo porque ele pega toda a herança e diz: para mim o pai
morreu. Não interessa mais a regra dele, não interessa mais o jeito dele. Agora eu vou para onde eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Mas é ele que está morrendo na verdade. Deus é Deus sem você. Deus é Pai sem você. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós. Mas nós precisamos dele. Nós dependemos dele. Sem ele nós não podemos nada. Sem ele nós não fazemos nada. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia. A partir do momento que ele pede herança e sai da casa do pai, um processo de tragédia se inicia na vida dele. Ele assina o atestado de óbito. Ele, agora o texto a Bíblia diz que ele passa necessidades. Começou a passar necessidades. Isso indica que ele é incapaz de suprir as necessidades básicas da vida, aquilo que é essencial. E isso aconteceu por causa de algumas situações. Primeiro, o texto diz que ele gastou tudo. Descontrole. Segundo, o texto diz que havia grande fome na terra, provações, problemas, dificuldades. Terceiro, o texto diz que ninguém lhe dava nada. Descontrole, provação, desprezo. Ninguém lhe dava nada. Sabe o que nós encontramos fora da casa do pai? Desprezo. Nós encontramos problemas que não somos capazes de resolver, porque na casa do pai também tem problema, na casa do pai também tem provação, na casa do pai também tem dificuldade. A diferença é que o pai está conosco e nos ajuda a vencer na caminhada. Então é melhor passar pelo problema com ele do que passar sem ele. É melhor vencer com ele do que perder sem ele, porque sem ele ninguém vence. Aleluia. Sem ele nós estamos fadados a fracassar. Não dá certo, não vale a pena. Nós não podemos correr o risco de se afastar da casa de Deus. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Não sai da casa do Pai. Glória. Aleluia. Aleluia. Ele é desprezado. Ninguém lhe dava nada. Porque ninguém vai te tratar como o pai te trata. Na casa do pai tem pão. Na casa do pai ele te abraça. Na casa do pai ele te levanta quando você cai. Na casa do pai ele te ajuda. Eu vou repetir isso para alguém entender. Ninguém te trata como o pai te trata. Ninguém cuida de você como o pai cuida. Ninguém faz por você o que o pai faz. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Não há ninguém no mundo que faça por você aquilo que o pai fez. Aleluia. Glória a Deus. Inicia-se o processo de desgraça na vida dele. Passa necessidades,
é desprezado. E agora a Bíblia diz, versículo 15: e ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela cidade. A Bíblia não diz o nome, mas a Bíblia diz que ele se juntou. Essa expressão quer dizer que ele se agarrou, que ele se aproximou, que ele se apegou a alguém da cidade aonde ele estava. Porque quando nós saímos da casa do Pai, nós procuramos pessoas e coisas para preencher o vazio, aleluia, da ausência do Pai. Eu vou repetir isso para alguém entender. Todas as vezes que nós saímos da casa do Pai, irmão, a gente vai procurar outras coisas para preencher o buraco que ficou no nosso coração. É por isso que entram as drogas, é por isso que entram vícios, baladas, pessoas que não estão no plano de Deus, porque a gente tenta preencher com o que tem lá fora aquilo que a gente só encontra aqui. E o resultado de se apegar a qualquer um que não está no plano de Deus, o texto diz que ele vai parar no chiqueiro dos porcos. E aqui ele chega ao nível mais baixo que um homem poderia chegar. Porque para os judeus, um homem não poderia cuidar de porcos. Os porcos eram animais imundos. E não só imundos, os judeus consideram os porcos como a própria morada dos demônios. Ele desce ao último nível que alguém pode descer. E além de descer nesse nível, a Bíblia diz que ele desejou comer a comida, as cascas, as bolotas que os porcos comiam. Aqui ele está se identificando com os porcos. Aqui ele está se assemelhando aos porcos. Porque é assim que a gente fica longe de Deus. Sujo, impuro. O pecado já não nos perturba mais. O pecado já não nos entristece mais. Já não faz mais diferença se eu estou perto ou longe. E Deus não quer que você desça ao seu nível. Eu vou repetir isso. Deus não quer que você desça o seu nível. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele desce ao último estágio. Mas a boa notícia é: Deus te quer vivo. Deus te quer limpo. Deus te quer sarado. Deus te quer puro. Deus te quer santo, para que o nome dele sobre a sua vida seja glorificado. Aleluia. Glória. Deus. Ei, Darari, a sé. Deus não quer a gente para baixo. Deus não quer a gente sujo. Deus quer a gente santo. Não se assemelhe
Não se afasta, não se arrisque, não se aventure, não vale a pena. Glória, oh glória. E quando ele está no último nível, o texto diz que ele cai em si. E essa expressão indica que ele se arrepende. Essa expressão indica que ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra do cuidado que o pai tinha. Ele se lembra da fartura na casa do pai. Ele se lembra do alimento na casa do pai. Ele se arrepende. Ele diz: levantar-me-ei, glória a Deus. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Glória, aleluia, Jesus. É tempo de voltar à presença do Pai. Paulo Henrique, eu já aceitei Jesus, a questão não é essa. Tem muita gente distante dele, tem muita gente que já não busca mais a ele, tem muita gente que já não sente mais nada, tem muita gente que o corpo já não arrepia mais, tem muita gente que já não derrama mais lágrima, porque está distante. E Deus está dizendo: ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de entrar no quarto, ainda há tempo de fechar a porta, ainda há tempo de invocar meu nome, ainda há tempo. Glória a Deus, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Glória, volta a fazer o que você fazia. Volta a buscar como você já buscou. Eu sei que essa palavra tem direcionamento para alguém aqui. Volta a ser quem você já foi. Ele se arrepende, ele retorna. Porque o arrependimento é a ponte que vai nos conduzir novamente à casa do Pai. O arrependimento é a ponte que vai nos fazer voltar à casa do Pai. E quando ele volta, o Pai não despreza ele. O Pai não aponta o dedo na cara dele e diz: você pecou. O Pai tinha direito, irmão, escute isso por favor. O pai tinha direito de considerar ele como morto, por causa do pecado e da atitude que ele teve, desrespeitando a família, desrespeitando o pai, desonrando o pai. O pai poderia considerar ele como um indigente. O pai tinha direito de desprezá-lo. Mas o texto diz que ele o vê de longe. E quando ele vê de longe, ele corre até o filho que havia perdido. Ele abraça o filho que ele havia perdido. Ele beija o filho que ele havia perdido. E agora ele dá uma festa. Põe um anel no dedo dele. Tem vestes novas para ele. O Pai não nos despreza. Quando a gente se arrepende, Ele não nos despreza. Ele não aponta o dedo na nossa cara. Aleluia. Para nos acusar do que nós fizemos. Isso fica para o juízo final, caso nós não nos arrependemos. Deus quer te abraçar de novo. Deus quer ouvir tua voz de novo. Deus quer você perto dele de novo. Deus
Deus quer te purificar de novo. Deus quer você com a vida no altar de novo. Deus quer você santo de novo. Aleluia. Ele não te despreza. Ele não te despreza. Ele não te despreza. Ele não te despreza. Ele está preocupado. Ele vai atrás. Como ele foi atrás dos discípulos que se afastaram de Jerusalém quando Jesus morreu fisicamente. Ele vai atrás. E essa noite Ele está atrás de você para que você volte a ser quem você um dia foi. Glória. Não permita que nada tire seu foco. Nós não podemos mudar por causa das circunstâncias. Aleluia. Deus tem o melhor para nós, mas nós precisamos voltar. Se coloque de pé, se coloque de pé. Luiz, por favor, adore a Deus. Eu quero aqui à frente somente aqueles que ouviram Deus falar. Se você não ouviu Deus falar, por favor, pode ficar no seu lugar. Mas se você sabe que Deus falou com você essa noite, vem à frente, por favor. Saia do seu lugar. São 8h12 ainda. Por favor, saia do seu lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus bendito. Nós vamos orar agora. Eu sei que Deus já falou aqui. Eu sei que Ele já acertou o alvo, porque a palavra dele nunca volta vazia. Adore a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Feche os seus olhos. Eu preciso aprender um pouco ali. Feche os seus olhos. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Glória! Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das tuas asas, adore o nome dele. Deus cuida de mim. Adore o nome dele. Ele cuida de nós. Eu amo a tua casa. Ele cuida de nós. E não ando sozinho. Você não está sozinho. Não estou sozinho. Para de pensar que você está sozinho. Você não está sozinho. Deus cuida de Aleluia. mim. Oh, glória a Deus. Se Oh, na Deus vida bendito, não tem direção, nós te glorificamos. é preciso tomar decisão. Nós te adoramos. Pois sei que existe alguém que lhe ama, Ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Agradeça a Ele. Da sombra das tuas Ele cuida de asas, Deus cuida Não de despreza mim. esse amor. Eu amo Não a despreza, tua por casa favor. e não ando Aleluia. sozinho. Não Glória a estou Deus. sozinho, pois sei Glória a Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa Tem misericórdia de e não nós. ando sozinho. Tem Não misericórdia de estou nós. sozinho, pois sei Nos desperta. Deus cuida de mim. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Há alguém aqui essa